Gente, eu vou falar aqui mais uma vez. Se o Cruzeiro vencer os 3 jogos, o Cruzeiro vai classificar. Se vencer os 3 jogos, hein? Se bobear em primeiro ainda. Samuca, por que Ah, Palestino e Muxuque Runa não empatariam na última rodada? Sendo que o empate classificaria os dois times. não, mas por que você tá colocando que o Palestino vai ganhar do União Santa Fé? Aí se ganhar, esse resultado atrapalha, velho. Pois é. Mas por Não, que isso que eu que tô o falando, né? primeiro colocado ia abrir mão de se classificar direto para poder enfrentar um segundo colocado que vai Não, enfrentar o terceiro da Libertadores? mas o empate provavelmente ele já classificaria em primeiro. Se o Palestino ganhar amanhã, eu até acho que o Samuca tem razão na fala no seguinte: se um Não, resultado Rafa, adverso se o do Cruzeiro não se Palestino amanhã. classificar, é porque o Cruzeiro não vai fazer os 9 pontos, hein? Se fizer 9, classifica. Escuta o que eu tô dizendo, hein? O problema é Samuca ganhar tá aqui do contando que esse Muxucão aí, que o jogo- Muxucão tá embalado. Eu ainda não entendi o cenário do Samuca- empate na última rodada. Se o Não, é se o Palestino vencer Palestino ganhar amanhã, amanhã, se o Palestino ele vencer faz amanhã 9. e os dois jogam na última rodada. O empate classifica os dois. Palestino e Muxuque. Então, mas é porque a questão do primeiro e do segundo lugar na Sul-Americana não classifica Faz simplesmente muita os dois diferença, diretamente. Faz muita diferença se você tá em primeiro ou tá em segundo. Né? Sim, É, eu também acho que não tem essa teria esse questão. jogo aí Aí- de Não compacto, seria, não. pra mim não é um jogo igual a aí Libertadores que classifica os dois e pronto. Aí dependeria da outra rodada, né? Da segunda, do retorno aí. Ver o que Gente, ia vamos dar na viver segunda rodada a rodada. Vamos viver jogo a jogo, calma. Ai, ai. Eu acho que vocês estão muito otimistas, assim. Eu acho que dá para fazer os 9 pontos, mas eu não sei se vai dar para classificar, não, Samuca, sinceramente. Com 9 classifica. Com 9 classifica. Se, ó, Lembrando amanhã... que há 3 anos não classifica um time com 9, hein? Não, Rafa, Olha, essa conta sua aí eu já te expliquei, velho. É porque não teve nenhum que é o favorito do grupo ficar nessa condição que a gente tá, velho. média O histórica. Rafa tá assim. Não, dá pra classificar, não, mas tem que contar. Mas a verdade tá é essa. contando. Mas Que a que o verdade chat é essa. acha? O que o chat E acha? amanhã o União Santa Fé vai vencer o Palestino na Argentina, Rafa. Esse é o melhor cenário. Temos que torcer. Ah, não, pra isso acontecer. aí mudou tudo. Aí a coisa começa a querer clarear. Não, o principal é vencer aqui o Muxuco, velho. Esse que é o Se dilema. não vencer o Muxuca, aí não tem o que fazer. né? exato. Na altitude, né? Não, E exato. detalhe Deixa que eu... já vamos entrar nessa partida sabendo, né, desse resultado. Eu acho que isso é um ponto importante também, porque o União Santa Fé Palestina, se não me engano, joga às 19 horas, não é isso? Amanhã é isso mesmo. 7 Isso. horas da noite lá na Argentina, né? Não, eu sei, pessoal, não é para confundir aí também. Ah, o Samuel... o que o Cruzeiro fez até agora é uma vergonha... É um vexame enorme. Sim, maior tá para ser da história internacional do Cruzeiro, né? Em competição da Conmebol, isso aí, eu acho que se classificar, se conseguir, né, 9 pontos, classificou, cara, ainda, assim, você conseguiu minimizar a vergonha que vinha acontecendo nos 3 primeiros jogos, né? Então, não é... E aí, obviamente, aqui tem mais brincadeira do que seriedade, né? Mas o Cruzeiro, o grande desafio vai ser conseguir vencer o Muxuque Runa, né? Porque na Copa Sul-Americana, até agora, uma atuação péssima com o União, péssima ao quadrado com o Muxuque e Ruim. um pouquinho ali regular com o Palestino, mas que estava naquela desnara de dar tudo errado, né? Então, criou, não fez gol, o cara dá um chute, desvia em 500 e entra. Aí empata numa loucura que é o gol do Eduardo. Aí vem um escanteio quase rasteiro e a bola para lá no gol, né? Então, tomara que ali esse momento dessa fase aí já tenha sumido, né? Mas o Cruzeiro, ele tem agora, como tá aí a tabela, ó, lanterna nesse grupo, isso aí. Se eu sou um jogador e olho isso aí, velho, eu teria uma vergonha absurda, né? Dessa campanha, com todo respeito aos adversários. Mas se não vier uma vitória do Palestino amanhã e o Cruzeiro ganhar do Muxuque Runa, o Cruzeiro vai se classificar. Que aí o Cruzeiro tem os 2 confrontos aí com o Palestino e o União. Então, eles já vão perder 3 pontos aí pro Cruzeiro, né? Aí isso a gente contando com 3 vitórias, né? O Cruzeiro faz 9. Se o Palestino não vencer amanhã, ou ele vai para 7,
ou ele vai continuar com 6 e o União também com 6. Aí, na teoria, os dois só teriam mais um jogo, né? Que Vamos lá. O Bernardo é melhor na matemática, mas ó, se o União vencer amanhã e o Cruzeiro fizer os 9, obrigatoriamente vão ter 2 times com 9, né? Não, aí vai ficar, se bobear, é todo mundo com 9. E o saldo de gols do Cruzeirão passando em primeiro. Obrigatoriamente vão ter 2 times com 9. Indo para as oitavas. Saldo de gols que hoje é -3. Para as oitavas, não. Nesse cenário, talvez vai para, como é que fala? Os playoffs lá, né? Não, tô falando em primeiro do grupo, rapaz. Tá todo mundo esquecendo de uma coisa. Se tudo terminar empatado, vai na ordem alfabética, né? Não? Não, mas aí tem os critérios. Aí vai para gols feitos. Tudo empatado, Rafa. Eu tô otimista até nos mínimos detalhes. Aí vai para gols feitos, vai para cartão amarelo, vai para... É o saldo de gols. A última. Samuel Venâncio, que era cheio de cautela, não tô entendendo. O pessoal falando no chat aí, fica né? com 9. Logo o Samuel Cautela? No saldo de gols, eu não tô entendendo. Cadê a Cautela Meu TV? Querido, depois das 3 vitórias seguidas, quase 300 dias depois, o Cruzeiro... Não, eu me contento com o segundo lugar indo pro playoff. Hoje? Me fala aí onde assina, que eu assino agora. Me fala aí, velho. Agora. Gente, aqui, eu tô rindo para não chorar dessa campanha, porque toma um gol no último minuto do Santa Fé, né? Você coloca aí, ia ser uma campanha ainda péssima. Empate com o Santa Fé e empate com o Palestino. Tava melhor, Você tira Tava ali 2 pontos do Santa Fé e tira 2 do Palestino. Ia estar o Palestino com 4, o União com 1. O grupo estaria abertaço, né? E o Cruzeiro com 2. E olha, não ia precisar de fazer uma super campanha, não. Véio. Eram 2 resultados que estavam ok, na mão, né? Vamos até falar do cenário, Rafa, desculpa te cortar. Tranquilo. Do jogo contra o Palestino mesmo, quando empatamos, se o Cruzeiro volta com o empate do Chile, né? Conseguiu o empate logo em seguida, tomou o segundo gol. O Palestino estaria com 4, Cruzeiro com 1 ponto. Esse cenário com 2 jogos dentro de casa e o Muxuca e Runa faria com que o Cruzeiro também, além de conseguir vencer, talvez nem precisaria, né, torcer contra seus adversários, não, né? Infelizmente, aquele segundo gol do Palestino também complicou demais o Cruzeiro, né, nessa tabela aí, nesse retorno aí da fase de grupos também. Eu ia comentar em cima do que o Samuel falou, que assim, é aquilo que a gente vem comentando. O Cruzeiro, principalmente nas partidas contra o Muxuque e o União, fez esses times parecerem ser muito melhores do que de fato são, e o grupo parecer ser muito mais forte do que de fato é. Como o Samuca falou, uma campanha ridícula do Cruzeiro, que seria esses 2 empates aí fora de casa, 2 pontos, a gente estaria numa condição muito melhor de classificação, inclusive com possibilidade de classificação no primeiro lugar ainda. Então você vê o nível baixíssimo que é o grupo do Cruzeiro na Sul-Americana, e o vexame que se desenha, assim, eu obviamente respeito todo mundo, mas eu não acredito que o Cruzeiro vai se classificar, mesmo vencendo os 3 jogos, e eu acho que o time tem condições de vencer os 3 jogos, mesmo que entre com um time mesclado, que eu acredito que vai ser, né, daqui para frente, mas acho que vai ser punido por essa primeira parte, por esse turno horrível que fez na Sul-Americana, e não mereceu, né, gente? Eu acho que se o Cruzeiro ficar na fase de grupos e concretizar realmente esse vexame, que é a sua primeira desclassificação internacional numa fase de grupos, numa competição da Conmebol, vai ter sido super merecido, porque o que o Cruzeiro fez, em que pese que eu acho que o primeiro tempo contra o Palestino foi um bom jogo da equipe, é uma campanha ridícula, assim, e a desclassificação é merecida, e eu acho que às vezes no futebol você vai colher e vai plantar exatamente o que você colheu. Mas é claro, né? Vamos ver como ficam os resultados dessa rodada. Acho que o fator altitude vai dificultar demais para a gente esse jogo de amanhã, né? Tinha que ter vencido o Muxuca em casa, como a gente já falou aqui várias vezes. Mas independente de quem entrar em campo amanhã, acho que os caras têm que entrar visando os 3 pontos e minimizar essa vergonha, se é que é possível. Porque, sinceramente... Até para quê? Eu já falei sobre isso, o vexame foi enorme. Para mim, esse é o segundo maior vexame da história do Cruzeiro. Eu realmente não consigo ver
além de 2019, um outro vexame desse naipe aí. Para mim, assim, o que esse time fez nessa Copa Sul-Americana foi para ser, eu não vou dizer esquecido, mas é para ser lembrado como um vexame de um tamanho assim escatológico, né, nababesco. E aí, mas ainda assim é importante vencer amanhã, porque em caso o Cruzeiro perca, né, ele está, caso o Palestino empate, no mínimo já desclassificado, né? E aí matematicamente. E aí que seria, imagina o que seriam esses dois últimos jogos, o quão seria melancólico, vexatório, patético o Cruzeiro ter que jogar 2 jogos na Sul-Americana já eliminado. Seria um cenário assim patético mesmo, de dar vergonha, de jogador entrar em campo com vergonha, né? Porque jogar um jogo desse tem que ter vergonha, né? Então, assim, ainda, apesar de tudo, essa esperança de você ter matematicamente a chance ainda é importante, né? Ô, Rafa, mas você comentou de ter que ser lembrado. Eu sou mais otimista quanto a isso, no sentido de que o recado já foi dado. O Cruzeiro já, para mim, o Cruzeiro de agora já aprendeu com os erros da Sul-Americana. Porque se a gente pegar os 3 jogos que a gente teve, no primeiro a gente teve escalação de alguns jogadores que não estão mais aqui. Jogadores que já foram emprestados ou rescindiram não estão mais aqui. Algumas formações que não foram repetidas. No segundo jogo contra o Mushuki Runa, uma escalação ali com os principais medalhões, que a intensidade não casou. Também é uma coisa que não voltou a ser repetido. E o último jogo, infelizmente, ali teve um azar, mas acho que foi um jogo totalmente diferente dos 2 primeiros, porque o Cruzeiro teve posse de bola, o Cruzeiro teve chance de gol. Então, de todos os jogos, a gente teve lições a serem aprendidas, e é o que eu falei em outra live. Para mim, o Leonardo Jardim é um cara extremamente inteligente e competente, que ele não vai precisar passar por tudo isso de novo para poder ter que aprender o recado. Para mim, ele já está aprendendo. O brasileiro é prova disso. O Cruzeiro acabou de ganhar do Flamengo, gente, batendo recorde de 10 anos aí que o Flamengo não sofria tantas finalizações, não criava tão pouco. O Cruzeiro teve um jogo consistente contra o Vasco, não foi um brilhante, mas foi um jogo consistente. Teve uma vitória muito boa contra o Bahia, contra o Vila Nova, que é um dos melhores times da Série B. Então, assim, tudo que vem depois desse turbilhão da Sul-Americana, o Cruzeiro já aprendeu e já tem colocado em prática. Então, eu acho que, sim, claro, tem que se lembrar, o Cruzeiro não pode desmerecer nenhuma competição, não pode passar em branco que realmente está perto de ter a maior vergonha da carreira internacional e da história do Cruzeiro. Mas, assim, eu sou bem otimista de ver que o Cruzeiro já aprendeu com esses erros desses 3 primeiros jogos. Espero que não se repita para os próximos, né? Que a gente ainda tem mais 3 pela frente. Acho que mesmo com a questão da altitude, mesmo que o Mushuki seja o líder, mesmo se o Cruzeiro entrar com 11 reservas amanhã, o Cruzeiro é tecnicamente um time melhor e é um time mais bem preparado do que quando ele enfrentou o Mushuki Runa lá atrás, né? No mês passado, tem quase 30 dias que a gente enfrentou eles. Então, acho que a gente tem total condição de vencer o Mushuki, sonhar com essa classificação, mesmo que seja em segundo, para poder enfrentar um terceiro colocado da Libertadores. Para mim, o Cruzeiro ele vai ter um time, vai conseguir fazer frente à maioria dos times que forem desclassificados da Libertadores se conseguir passar em segundo. Então, daqui para frente, pensar positivo ou pensar negativo dá na mesma, né? Cruzeiro, vamos viver jogo a jogo. Se ganhar amanhã, a gente não sabe qual que é o resultado, o que vai acontecer com o União. Pode ter um pênalti, pode ter uma expulsão. O futebol é muito dinâmico. Se todo mundo fosse tentar cravar todos os resultados aqui lá na KTO, a gente estaria errando. Todo mundo ia errar aqui, senão estava todo mundo milionário com a aposta, né? Então, muito difícil prever tudo para frente. Vamos viver jogo a jogo e acreditar que o Leonardo Jardim dá conta de reverter esse cenário, porque, convenhamos, né, nos últimos meses, nos últimos anos, talvez seja o fio de esperança que a gente está, que a equipe vai realmente crescer, vai conseguir dar uma resposta que a gente não teve ao longo dos últimos anos, porque foram, sim, muitas decepções, eliminação em Campeonato Mineiro, em Copa do Brasil, jogos patéticos no Campeonato Brasileiro, mas agora eu vejo um crescimento da equipe e eu confio muito, muito mesmo no Leonardo Jardim para poder tocar essa guinada aí do Cruzeiro. E é interessante falar sobre isso, porque o Bernardo tocou num ponto interessante da torcida também ter que compreender isso, que essa primeira parte do Cruzeiro na Sul-Americana, e não é para esquecer, logicamente, é o vexame histórico que vamos sempre lembrar, né? Porém, o Cruzeiro era um outro time, né? E justamente hoje, no dia 6 de maio, se ainda estamos falando, de certa forma, com uma expectativa pensando, mesmo depois de 3 derrotas, é muito pelo que o Cruzeiro tem feito nas últimas partidas. E condiciona, inclusive, um jogo contra o Mushuki Runa lá na altitude, ainda pensarmos nessa vitória, mesmo sabendo que o time provavelmente será muito mudado. Então, o torcedor está compreendendo, creio isso também, que dependente do resultado amanhã,
o Cruzeiro, ele está em uma evolução, né? Lógico que o Cruzeiro amanhã, caso tropece contra o Mushuc Runa lá e praticamente volta para Belo Horizonte, né, eliminado, praticamente não, voltará eliminado, é triste, nós vamos abordar isso e vamos ficar muito irado, inclusive falar muito sobre isso. Contudo, eu creio que o torcedor tem entendido o cenário de evolução do Cruzeiro e atrelando essa primeira fase de grupos realmente péssima, mas sabendo que se fosse hoje o início da Sul-Americana, a expectativa seria outra. Pena que o tempo não volta atrás, e então é igual o Bernardo falou, viver a cada partida, cada dia. E eu que estava extremamente já pessimista com esse Cruzeiro logo depois do Palestina, agora estou acreditando também, e vamos torcer para que o União vença o Palestina e principalmente o Cruzeiro faça a sua parte amanhã.